Guilherme, a minha primeira pergunta é sobre como chegou o romance Nossa Senhora do Circo até você e quando partiu a decisão de adaptar, aliás, de inspirá-lo, né, para fazer um filme no cinema. Eu leio muita literatura contemporânea e nessas pesquisas, assim, eu acabei lendo Santa Maria do Circo, que é um romance mexicano, do Toscana, sem a menor pretensão de adaptar, lendo ali como leitor. E aí eu tive uma febre primeira. Eu fiquei tão intrigado com um tema que ele levanta, que é a criação de identidade pela arte e de que maneira os artistas forjam identidades também. Eu fiquei com isso na cabeça e resolvi que eu faria uma obra dessa febre. Não é nenhuma obra sobre o livro, é uma obra sobre essa impressão que eu tive sobre o livro. Normalmente seria uma peça de teatro, porque meu ofício primeiro é o teatro, ator, diretor de teatro. E aí eu fui entendendo que não poderia ser um espetáculo de teatro, porque a quantidade de símbolos que seriam colocados no palco, de alguma maneira, sufocariam a alegoria que eu queria usar. E aí eu entendi que era um filme, então eu entendi que tinha chegado a hora de dirigir o meu primeiro longa, de estrear como diretor, que não era um plano, mas era um desejo, né? Porque o cinema é minha paixão primeira, desde garoto. E aí eu comecei a escrever um roteiro que parte desse livro, mas que transforma o livro numa outra história, que sai do universo do circo e vem para o universo do teatro. São velhos comediantes que falam, inclusive, entre si através de citações de teatro, entre peças de Shakespeare, peças gregas. Eles usam esse repertório do passado deles para se comunicar, porque afinal os atores são os guardiões da linguagem. E aí comecei a escrever um filme, um roteiro que é uma homenagem aos atores e de alguma maneira uma alegoria sobre a criação do Brasil. Então esse foi um pouco o início do projeto. E eu quero perguntar sobre a sua experiência de como ator dirigir outros atores. Qual foi a dinâmica que você procurou estabelecer no set? Você se inspirou em algum trabalho particular de algum cineasta que você teve alguma vivência? Qual foi a dinâmica estabelecida? Bom, assim, a inspiração sempre, como eu sou cinéfilo, antes de ser cineasta, as inspirações são inevitáveis, né? A gente fala hoje em dia através de referências. O Rui Poças, que é o diretor de fotografia do filme, também é um erudito, é um cinéfilo. Então a gente falava muito de Sérgio Leone para falar sobre os planos abertos, do Dreyer para falar sobre os planos fechadíssimos, para devolver o rosto dos atores ao cinema, que a televisão roubou um pouco esses primeiros planos, esses rostos, que era uma coisa que o Dreyer fez tão lindamente, que o Bergman fez tão lindamente, e que o cinema começou a ficar com um pouco de medo, de certa forma, de se aproximar tanto como se isso pertencesse à televisão. E isso é essencialmente cinematográfico, né? A Paixão de Joana d'Arc é um filme contado sobre o rosto dos atores. Então essas foram algumas das referências fortes, o Leone, o Dreyer, o Glauber Rocha, de alguma maneira, falando sobre o sertão brasileiro. E a gente falou muito sobre pintura, sobre os grandes mestres, o Caravaggio, o Rembrandt, o Vermeer, sobre aquela iluminação, o claro escuro, e sobre fábulas de livros de criança, de que maneira uma fábula de um livro infantil é capaz de sintetizar toda uma narrativa em uma imagem. Eu queria que a fotografia do deserto fosse um pouco assim, que você pudesse tirar um frame do filme e que ele contasse uma história, ou ele provocasse uma narrativa na mente de quem a vê. E então esse foi um pouco o caminho da fotografia. Em relação ao elenco, eram atores representando atores. Então a minha condução com eles foi, na verdade, também de um resgate da história de cada um, da escola de cada um, de onde vem Cida Moreira, que é a dama indigna brasileira, a maior intérprete de Brecht e Kurt Weill. Então eu queria que ela trouxesse tudo que ela tem de universo de cabaré. Ela toca piano no filme, ela canta, ela faz essa mestre de cerimônias de cabaré, uma espécie de líder feminina dessa trupe. O Lima Duarte, que na verdade liga o deserto a uma longa tradição cinematográfica brasileira, o 50º filme dele, e desde o deserto ele não parou de filmar também, fez diversos filmes. Então tudo que ele traz do cinema brasileiro para o deserto. Magali Bife, grande atriz do Teatro Paulista, estreando no cinema brasileiro.
essa inquietação da vanguarda teatral que ela representa, tendo sido musa dos grandes diretores brasileiros de Galícia, Maria Alice Vergueiro, Gerald Thomas. Então, o quanto ela traz da vanguarda teatral brasileira. Então, na verdade, foi mais resgatar trajetórias de cada um. Claudinho Castro, que é um anão, que faz teatro burlesco, teatro popular em Curitiba. Everaldo Pontes e Fernando Teixeira, 2 representantes do cinema nordestino. Então foi, na verdade, evocar a trajetória de cada um para que eles pudessem trazê-la para os personagens. Você já abordou um pouco, mas me chama muita atenção a sua escolha pelo diretor de fotografia, o Rui Postas, porque ele é talvez considerado o maior do cinema português, né? Já trabalhou com o João Pedro Rodrigues, o Miguel Gomes. Eu quero saber como foi o primeiro contato entre vocês e também em relação à mise-en-scène, uma vez que de fato o filme ele parece conter ali pinturas emolduradas, né? Mas também existe muito essa coisa de fato, fazer um registro daquele espaço, uma vez que você capta a paisagem sem, acredito, a interferência, né, de efeitos visuais. Né? Bom, o Rui era um fotógrafo que eu admirava imensamente, achava que seria um pouco impossível tê-lo, achava ele uma pessoa inacessível, e uma amiga, que é uma grande cineasta, Anita Rocha da Silveira, falou, não, o Rui é um amor, eu encontro com ele em diversos festivais, ele é um querido, ele é totalmente acessível, ele é maravilhoso e tal. E aí a gente marcou um Skype. E aí a empatia com o Rui foi imediata, ela passou pelo canal do humor. Eu compreendo o mundo através do humor. E o Rui também. Então a gente descobriu que tínhamos o mesmo tipo de humor, que era um humor absolutamente demolidor, debochado, um pouco anárquico, e que tínhamos o mesmo amor pelo cinema. E que víamos o cinema com muita liberdade para buscar uma certa originalidade. Somos reverentes ao cinema, mas também olhamos para ele com outros filtros, como a pintura, como o teatro, que eu falei. E aí fomos então trabalhar juntos. Primeiro filme brasileiro do Rui Postas, agora ele já fez vários, mas O Deserto mantém esse título, é a estreia do Rui Postas no cinema brasileiro. Fomos para o Sertão, porque para mim era impossível falar sobre o Brasil sem situar essa trupe no sertão brasileiro, que é o complexo simbólico mais renitente da nossa cultura, e fomos ao sertão então para criar uma alegoria sobre a criação do Brasil. Como eu falei, inspirados nas fábulas, inspirados nos pintores clássicos, também numa espécie de arquitetura sertaneja que dialoga com um imaginário latino-americano fantástico. A vila onde o filme se situa tem aquela estrutura também de western, uma rua principal, casas dos dois lados, uma igreja na ponta. Essa é a arena principal do embate. E eu acho que se a gente fosse pensar num diálogo de gênero, seria o western, porque é esse diálogo entre o bem e o mal, o selvagem e o civilizado, a natureza e o homem. Então acho que o Deserto se insere um pouco nessa cinematografia de gênero. E também a gente desenhou uma gramática, onde começaríamos com planos grandes, com câmeras fixas para evocar essas gravuras de fábula, e aos poucos iríamos ganhando os atores e aí a câmera se movimentaria cada vez para mais perto deles, até chegar aos grandes closes, quase bergmanianos, onde a epiderme dos atores pudesse ser o palco, ocupando o lugar da rua. Então essa foi um pouco a nossa estrutura narrativa. E uma última questão, Guilherme, é sobre como você reconhece o Deserto agora, né, na nossa contemporaneidade, porque é um filme que trata de uma classe artística, digamos, à deriva, mas também fala sobre como a sociedade ela se organiza, né, com papéis pré-estabelecidos, e como isso acaba, de certa forma, tendo como uma resolução a ruína. Né? Sim. Como você insere essas duas discussões para a nossa contemporaneidade? Esses atores são bufões, críticos, e eles encenam o que eles consideram ser a vida na classe média. Como críticos que são, eles encenam os piores vícios da classe média. Então eles trazem à tona profundas cicatrizes brasileiras que ainda sangram, como o lugar do negro na nossa sociedade, da mulher, do índio, todas as ameaças que essas minorias sofrem,
E também levanta a questão se a arte tem a capacidade de mudar o mundo. Se é nas mãos dos artistas ou se é na mão da nova geração que essa mudança está. Essas são algumas questões que o filme levanta. Como se a gente tentasse historicizar essas questões para entender em que lugar o nosso país está. Também é um filme sobre ocupação das cidades. De que maneira se ocupa uma cidade, de que maneira o movimento urbano reflete um sistema político brasileiro. E também de que maneira os artistas lideram essas ocupações coletivas, né? A gente tem líderes da nossa classe artística na frente de movimentos de ocupação, acontecendo no Brasil inteiro, especialmente depois do golpe, depois do impeachment da Dilma. Então o deserto, infelizmente, se tornou muito contemporâneo nesses 2 anos. E encontra o público dessa maneira, encontra o público sangrando. Guilherme, muito obrigado. Obrigado você, querido.